Habeas corpus serve para garantir o direito de visita de pai ao filho. Será que um pai que está impedido por qualquer motivo de visitar o seu filho pode impetrar um habeas corpus visando garantir os seus direitos? Sempre ouvimos mencionar habeas corpus, a nossa lembrança já nos remete à área criminal. Mas será que esse remédio heróico tem aplicabilidade nas relações familiares? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ que, por unanimidade, reafirmou o entendimento de que o habeas corpus não é o meio adequado para a defesa de interesses relacionados à guarda de filhos menores e direito de visitas. Temas esses próprios do direito de família. Acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar em habeas corpus, seja pela imprensa, pelas redes sociais, e os profissionais do direito, com certeza, estudaram, pelo menos na faculdade, para aqueles que não militam na área criminal. Mas é sempre bom relembrar ou aprender pela primeira vez para o que serve o habeas corpus. O habeas corpus também é conhecido como remédio heróico e tem previsão tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal. Na Constituição Federal, a sua previsão está no artigo 5º, inciso 68, que determina: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à dignidade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O disciplinamento dessa matéria com relação às regras e às normas podem ser encontradas nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. De uma forma bem simplificada, que esse sempre é o nosso objetivo, transmitir de forma mais fácil possível o conhecimento jurídico, o habeas corpus é considerado um remédio constitucional. Por quê? Porque está previsto na Constituição Federal, sendo um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando esta pessoa for presa ilegalmente ou tiver a sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou por algum ato ilegal. Então, nós verificamos que existem duas espécies de habeas corpus: o preventivo, também conhecido como salvo-conduto, quando a pessoa estiver com a sua liberdade de ir e vir ameaçada, nesse caso ainda não ocorreu a prisão, e o habeas corpus liberatório, quando a pessoa já foi presa de forma ilegal. O raciocínio, ele é bem simples. A liberdade de ir e vir da pessoa está ameaçada ou já foi violada. É neste campo que cabe a impetração do habeas corpus. Então, estamos falando de prisão, área criminal. Vamos ver o que determina o artigo 648 do Código de Processo Penal. A coação será considerada ilegal quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo, quando extinta a punibilidade. Uma outra característica importante do habeas corpus é que essa ameaça à liberdade ou à violação tem que estar comprovada de plano. O remédio heróico, ele não admite um estudo aprofundado dos fatos e provas. Ele é tão urgente que não precisa sequer de um advogado para fazer a impetração. Dito isso, será que um pai
pode impetrar um habeas corpus para garantir o seu direito de visita? O STJ entendeu que não. Vamos analisar o caso concreto, como de costume. A mãe de uma criança ajuizou contra o seu ex-marido uma ação visando reconhecer a alienação parental. Esse é um tema muito complexo, afeto ao direito de família, mas de uma forma bem simples, nós podemos explicar da seguinte maneira. A alienação parental é uma série de atos que um genitor ou um outro familiar, pode ser tios, avós, praticam com o objetivo de influenciar negativamente a relação de um pai ou de uma mãe com os seus filhos. Na maioria dos casos, o guardião da criança é o responsável pela prática. Nessa ação, a mãe pediu uma tutela de urgência para que fossem suspensas as visitas do pai ao filho. A juíza da vara de família, entendendo que havia indícios de violência física e psicológica do pai contra a criança, suspendeu os direitos de visita. Foram realizados estudos psicológicos e instrução probatória. Ao final de toda essa instrução, o Ministério Público pediu a revogação dessa liminar que suspendeu as visitas, ou seja, o promotor estava de acordo com que o pai tivesse as suas visitas garantidas. A juíza, obedecendo o melhor interesse da criança e do adolescente, reconheceu toda essa situação e reestabeleceu de forma gradual o direito de visitas e nomeou uma psicóloga para acompanhar esses encontros. Então, neste caso, o que aconteceu? A juíza estabeleceu as visitas assistidas. Esse tipo de visita é bem comum quando envolve violência ou algum tipo de problema nas visitas. A mãe não concordou com essa situação e recorreu ao tribunal questionando o laudo de avaliação psicológica. De acordo com a mãe, os encontros causavam grande sofrimento para essa criança. Em decorrência dessa situação, a mãe pediu a realização de um processo terapêutico com todos os envolvidos, ela, o pai da criança e a criança. E pediu ainda que aguardasse que o filho voltasse a ter vontade de conviver com o pai. A corte acatou o pedido da mãe e suspendeu a decisão que havia determinado a retomada gradual das visitas. Dessa vez, quem não se conformou foi o pai, e ele impetrou um habeas corpus perante o STJ. Para o ministro Moura Ribeiro, relator desse habeas corpus, não há informação de nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção da criança que fosse passível pela proteção por via do habeas corpus, tendo havido somente o sobrestamento, ou seja, a suspensão da visitação paterna em tutela de urgência, a pretexto de atender o melhor interesse da criança. O ministro ainda alertou que essa questão ela é própria do direito de família, a exemplo do direito de visita e da discussão acerca da guarda de menores. Essas questões elas são reservadas às varas cíveis e não às varas criminais. E finalizou o ministro, abre aspas, é visível que o menor precisa ser preparado adequadamente para a retomada do convívio com o pai, que os genitores devem ser obrigatoriamente submetidos a tratamento psicológico para poderem auxiliar o filho nesta seara. E não há dúvidas que as instâncias ordinárias não estão medindo esforços para encontrar a melhor forma de equacionar a questão.